Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Rogério Sato, trabalho aqui na empresa Sarra Engenharia e, fomos contratados aí pela MZ3 para fazer o projeto de forma de madeira e o Felipe Manzano pediu para que eu fizesse uma apresentação de projeto para todos vocês aí que estão assistindo. Eu não sei exatamente quem são, mas com certeza terão carpinteiros e mestres aí, engenheiro, estagiário, com certeza vão assistir essa pequena apresentação do projeto Blessed, né? Então eu estou aqui para fazer essa apresentação. Quero dizer rapidamente assim, trabalho com um projeto de forma de madeira desde 2005, estou aqui na Sarra Engenharia direto, então desenvolvendo vários projetos aqui das principais construtoras aqui de São Paulo, também, lógico, de outros estados do Brasil, mas nosso foco está aqui concentrado em São Paulo. Então, o nosso foco principal é a construção do sistema predial, né? Ou seja, edifício, seja ele comercial, residencial, corporativo, né? Sempre focado, então, na execução das estruturas, tudo bem? Nosso projeto é o projeto de forma de madeira e a gente denomina um projeto de produção. Para quem não sabe, existem existem outros tipos de projeto, mas os principais projetos são o projeto do produto e o projeto de produção. Então, o projeto do produto define então o produto, né? Temos o projeto de arquitetura, é um projeto de produto, o projeto de estrutura é um projeto do produto, instalações, né? São todos projetos do produto, diz o que fazer. Já o projeto de produção, ele diz como fazer o que tem que ser feito, tá? Então, não só o projeto de forma de madeira, mas também temos o projeto de vedações, temos o projeto de impermeabilização, todos eles são os projetos de produção que diz como tem que fazer o que está no projeto, tá? Então, basicamente, estamos falando então de um projeto de produção, com foco na produtividade, como atingir a qualidade com produtividade da execução das estruturas. Então, esse é o nosso foco, tá? Bom, o projeto de estrutura da Blessed está aqui. É um projeto que a princípio foi sempre muito estranho aqui dentro do nosso escritório, porque a gente sempre fez os projetos de forma de uma estrutura convencional, pilar, viga e laje, e quando veio esse projeto pra gente, a gente ficou assim realmente primeiro com uma curiosidade, né? Nossa, o que é isso, né? E depois com várias dúvidas, né? Em relação a como executar essa estrutura, que ele é uma mistura de alvenaria estrutural com estrutura de concreto armado. Tá? Então, temos as paredes de alvenaria estrutural e por conta da arquitetura, né, onde a gente tem as sacadas grandes, né, que é uma característica que não cabe para alvenaria estrutural, ele já está mais com uma cara de estrutura convencional mesmo, pilar, viga e laje, tá? Então, por conta dessas sacadas grandes, ele teve que incorporar essas vigas na estrutura para poder então passar na conta e fazer com que a estrutura fique nos conformes aí da norma. Então, a princípio tivemos essa surpresa, né? E como veio o pedido do Felipe, a gente acabou abraçando a ideia e vamos ajudar a executar essa estrutura. O projeto de estrutura, ele tem as partes que são verdes aqui para nós, né? Eu não sei se a gente está na plotagem certa, mas onde está verde tem viga e onde tem outras linhas são as paredes e tem tanto as paredes estruturais, mas também temos as paredes de vedação. Então esse projeto, repetindo um pouco o que eu acabei de dizer, tem duas particularidades que dificultou, acho que todo esse partido estrutural aqui. A primeira é a parte das sacadas serem muito grandes, né? Ou seja, quando você tem alvenaria estrutural, geralmente são sacadas bem menores, né? Coisa que pode ser apoiada em cima da alvenaria, uma laje pode ser apoiada em cima da alvenaria. E temos também um outro fator que ficou meio chato aqui para a gente resolver, que é a questão do piso a piso, né?
A gente vai falar isso um pouquinho mais adiante, mas o piso a piso está com 278 e ele projetou um enchimento, um preenchimento para fazer essa diferença de piso a piso. Geralmente aqui em São Paulo, e eu acredito que várias outras construtoras também adotam o piso a piso para alvenaria estrutural de 2,70, que você consegue então fazer alvenaria na cota de 2,60 mais 10 de laje, então fica 2,70. Nesse caso aqui ficou com 2,78, nós temos 12 de laje, né? E ficou 6 centímetros aí para fazer então a diferença, a compensação de medida em relação ao piso a piso. Bom, então na verdade a gente teve diversas dúvidas para chegar no projeto que a gente desenvolveu e já deve estar aí com vocês, que eu vou explicar mais para frente. Mas na verdade realmente assim surgiram diversas dúvidas de como executar. E eu vou explicar assim rapidamente quais foram as ideias iniciais que a gente teve, né? Porque o projeto de produção a gente tem que lidar muito com a imaginação de como que é que vai executar. Então eu já vou passar aqui para vocês algumas ideias que a gente teve a princípio de como executar para chegar na solução que a gente deu, tá? Então em vez de eu já explicar desde cara a concepção do projeto, eu quero explicar um pouco a dificuldade que a gente teve para chegar no resultado final. Falando a respeito da laje, né, como você pode ver, eu vou botar uma imagem aí para vocês. Como detalhe genérico, a gente tem então um preenchimento de 6 centímetros embaixo do fundo da laje. A laje é de 12 e o preenchimento é de 6. Aí já surgiu uma grande dúvida, né, de como executar isso, e o projeto de estrutura ele trata isso como um enchimento. Isso foi a primeira dúvida nossa, porque a gente ficou imaginando, a primeira coisa que veio na cabeça é passar lajes sobre a alvenaria, né, passando de um lado para outro, fazendo os 12, desforma e depois vem fazer o complemento de 6 centímetros. Isso está totalmente fora de cogitação, porque é um projeto de alvenaria estrutural, mas não deixou de vir essa dúvida, né? Quer dizer, dependendo com a maneira da gente interpretar o projeto, a gente pode imaginar uma situação dessa, né? Mas é uma coisa totalmente errada de se fazer, porque é alvenaria estrutural. Segunda dúvida que a gente teve é em que fase executar esses 6 centímetros sobre a laje. Então, nós que somos brasileiros, né, gostamos de buscar atalhos e tudo mais, né, fazer a coisa mais rápido possível. A primeira ideia que teve vamos executar junto com a laje, né? Então, a gente fez... Vou colocar uma imagem para vocês também. Fizemos um estudo para ver se a gente poderia fazer o painel da laje já com esse fechamento de 6 centímetros para poder concretar tudo numa única etapa, inclusive a canaleta final, né? Então, essa ideia foi prontamente descartada, né? Uma pelo fator de qualidade, naquela pressa e correria, não vai ficar 100% vedado e tudo mais, vai ser bem complicado. Fora a questão da segurança da canaleta, enfim, eu e o Felipe, a gente decidimos não fazer essa metodologia. Então, a metodologia que a gente vai fazer é, após o término da canaleta, a gente vai fazer todo o rodateto, fazer esses 6 centímetros, que eu proponho até fazer, em vez de 6, fazer 8 centímetros. Por que 8? Porque daí os 2 centímetros a mais pode servir como cobrimento da armadura positiva da laje que estiver passando por ali, e já faz o apoio, então, nesses 2 centímetros a mais que a gente vai deixar. A minha proposta é fazer com 8 em vez de 6, justamente por causa disso. E vamos ter que fazer esse rodateto em todas as alvenarias, em todas as paredes, tanto internas quanto as externas. E eu vou explicar com mais detalhe mais para frente como que a gente vai fazer isso. Enfim, o rodateto vai ter que ser feito numa etapa anterior à montagem das vigas e das lajes. Então aí a gente já tem
dificuldade, vamos dizer assim, em questão de prazo, porque vamos ter que fazer esse rodateto antes da montagem das lajes e isso vai consumir nosso prazo aí. Outro detalhe que vai aparecer aí para vocês agora é a questão da viga sobre a parede. Então a gente vai ter, em vez dos 6 centímetros, como detalhe genérico, a gente vai ter 3 centímetros. Bom, então quanto à questão da laje, a laje não teve grandes dúvidas para a gente executar, né? A gente já decidiu que vamos fazer 6 centímetros e tudo mais, e depois a gente encosta o assoalho da laje. Já nas vigas, vai aparecer esse desenho aqui para vocês, que foi um desenho que eu fiz para combinar uma coisa com Felipe Manzano, né? Para apresentar então qual que vai ser a dificuldade de executar isso em obra, né? Então nós temos essa dificuldade de montar essas vigas sobre as paredes. Se a gente pegar e fazer um paralelo ali com a montagem convencional, tanto você pode utilizar as torres metálicas ou o sistema garfo, né? A gente pode imaginar que o painel lateral ele fica apoiado, no caso da torre metálica, sobre os barrotes, né? E quem dá o nivelamento é a própria torre, o nivelamento da torre. Então a torre e os seus barrotes ele tem essa função, né? De apoiar o painel lateral da viga e dar o seu nivelamento correto. O garfo tem a mesma função, né? O garfo, você coloca o garfo ali, apoia o painel do fundo e os painéis laterais estão apoiados nos garfos e os garfos eles nivelam com cunha, né? Então essa é a situação normal de uma estrutura convencional, pilar, viga e laje. No caso das paredes aqui, a gente não tem esse apoio, né? A parede já está feita e como que a gente vai apoiar isso? Então essa foi uma grande dúvida que a gente teve. Perdemos muito tempo com isso no projeto, no desenvolvimento do projeto, até a gente chegar na solução. E foram dúvidas atrás de dúvidas. Então esse desenho que vocês estão vendo aqui foi uma imaginação que a gente teve de como montar essas vigas sobre as paredes, né? Então a gente tem aqui, a ideia inicial era inclusive fazer a montagem do painel da viga interna primeiro. Então a gente teve essa ideia aqui de montar o painel de viga junto com a laje e apoiar essa laje já com o painel do lateral da viga, enfim. Alguma coisa a gente tinha que fazer. Por quê? Porque se você monta a laje e depois montar o painel de viga, você vai ter alguma dificuldade aí. Então a gente imagina primeiro montar o painel lateral da viga e depois o painel da laje. Então por isso que, enfim, a gente ficou imaginando uma situação aqui. Beleza, se eu conseguir então montar o painel interno, depois eu tenho que montar o painel externo. Então você está vendo aí no desenho que fica um cara pendurado aqui por cima, aqui amarrado pelo cinto de segurança na linha de vida, tentar esticar o braço aqui para tentar passar uma barra de ancoragem, um perfil metálico, enfim. Isso aqui já começou a gente suspeitar de que isso não vai dar certo por questão de segurança e não vai dar nenhuma condição de trabalho, né? Outros fatores que também a gente começou a pensar é sobre o guarda-corpo nessas regiões, né? Que a gente vai precisar ter esse guarda-corpo envolvendo nessa região onde tem viga, e a gente pensou assim, pô, mas se o cara esbarrar nesse guarda-corpo, o que vai acontecer com a alvenaria aqui? Então vai torcer, vai acontecer um momento aqui, um fenômeno que gira essa alvenaria e ela não foi dimensionada para isso, né? Tudo bem que tem algumas alvenarias aí que está bem reforçado, tem bastante grout e tudo mais, mas tem algumas paredes que não tem grout, né? Na última fiada aqui para apoiar a viga. E se a gente conseguisse então fazer tudo isso, a gente ia conseguir concretar, obviamente, e depois teria que desformar isso, né? Então aí mais uma situação complicada dentro da obra, porque
porque você ia ter que também utilizar coisas aqui para tentar desformar, esticar o braço, enfim, aí o painel pode correr o risco de cair lá embaixo, né? Enfim. Então essas foram as dificuldades iniciais que a gente teve. Pensamos em outras situações também, ou seja, numa forma pré-montada, pré-monta a forma no chão e posiciona em cima da alvenaria. A gente chegou a pensar nisso também. Então essa pré-montagem a gente imaginou montar o painel interno e externo ao mesmo tempo, com barra de ancoragem, alguma coisa assim para posicionar em cima da alvenaria e travar. Mas também não foi muito para frente, essa ideia não foi legal. E aí que a gente se deparou numa situação sem solução, aparentemente, né? Mas seguimos em frente e a ideia foi utilizar andame fachadeiro. Então foi a solução que a gente achou para todos esses nossos problemas, né? Então, questão de apoio, nivelamento, segurança, evitar rotação na alvenaria, né? Esbarrões, na questão da desforma, do guarda-corpo, segurança, produtividade, qualidade. O andame fachadeiro é o que vai dar todas essas condições para a gente poder fazer a montagem, e foi justamente a partir daí que a gente enxergou a luz no final do túnel e conseguimos dar a solução, que é o projeto que eu vou apresentar aí para vocês agora. Agora eu vou passar aqui para o computador, vou mudar a câmera aqui de posição para a gente falar então a respeito do projeto em si. Bom, então vamos apresentar aqui o projeto para vocês, né? O nosso projeto de forma de madeira, e a gente vai conversando aí, vou apresentando aqui para vocês, tá? Essa aqui é a primeira folha, a folha número 100, ela é a folha de laje. E essa folha de laje, ela está contemplando o pavimento par e ímpar. Então ele já é uma folha só de laje que mostra a variante, tá? A gente tem aqui começa pelo ímpar, né? Pelo terceiro pavimento aqui para nós. E quando você for fazer o quarto pavimento e os pavimentos pares, ele vai estar aqui nesse cantinho, onde tem a indicação aonde está diferente, tá? Que é só essa partezinha aqui da laje 24 mesmo, é uma coisinha simples aqui que muda, mas a gente indicou assim. Bom, esse é um projeto de laje com a paginação, né? Então a gente já vai ter as paredes feitas, já vamos ter aquele complemento de 6 centímetros feito tanto nas paredes internas quanto nas paredes externas, né? E as paredes externas, inclusive, eu vou mostrar aí um rascunho para vocês, como que a gente está imaginando, né? Fazer a forma externa. Uma alvenaria estrutural normal, ele tem seus 10 centímetros de altura, né? Nesse caso, a gente vai ter o 6 mais o 12. Então, é como se a gente tivesse uma laje de 18 para a situação externa, tá? Então, utilizar a mesma forma, né? Para você fazer tanto o 6 quanto o 12 na parte externa, e a parte interna a gente vai simplesmente retirar essa forma, tá? Então vamos pensar bem como que vamos executar isso, tá? Principalmente na parte externa, que ela não está detalhada aqui no projeto. Bom, então temos toda a paginação de laje aqui. Vocês vão perceber algumas coisas nesse projeto de laje, que a gente tem bolinhas vermelhas. As bolinhas vermelhas é o escoramento remanescente das lajes, aquelas que vão permanecer para a gente poder desformar e retirar o cimbramento para aproveitar o pavimento de cima. E as bolinhas pretas são o escoramento remanescente das vigas, tá? Onde tem viga. E essas vigas onde não tem parede embaixo vão precisar de escoramento para a gente poder desformar e aproveitar para o pavimento de cima.
A nossa laje ela é toda colorida, né? Tem as cores cinza, amarelo, azul, roxo. Então a gente tem aqui na parte de baixo do projeto uma legenda, né? Então aqui as bolinhas como eu te falei. E temos as faixas de escoramento que são painéis de 20 por 2,44. Temos painéis de 80, né? Então 80 você consegue ainda tirar dois painéis de 20 para dar 80, né? Tem a chapa inteira de 1,22, que é essa cinza, e tem a chapa que a gente chama painel de acerto, tá? Então a gente sabe que o painel ele não vem no tamanho exato conforme está nesse projeto, né? Aqui a gente faz desenho no AutoCAD, no desenho no computador, fica tudo mil maravilhas, porque todas as medidas são 0 a 0. Acontece que a gente trabalha com material que não tem essa mesma precisão de medida como tem no computador. Então os painéis eles sempre vêm com uma pequena variação de medida, às vezes para mais ou para menos. Então isso na montagem acaba dando algum tipo de diferença. Para não acertar qualquer painel de laje, a gente indica qual painel você vai acertar. Então a gente parte do princípio que a montagem dos painéis da laje acontece das extremidades, né, do perímetro para dentro. Então as faixas de acerto vão estar sempre no meio, que são essas faixas aqui em amarelo para vocês, tá? Então sempre quando eu tiver painéis inteiros, sempre vai ter uma faixa que vai precisar fazer o acerto, e a gente imagina que esse acerto faça na primeira montagem só, e depois disso já vai estar acertado. Nas outras lajes vai estar, como já vai estar acertado, não tem o que acertar mais, tá? Existe essa bolinha verde aqui indicada no projeto, então para cada pano de laje tem uma bolinha verde. Essa bolinha verde, se você ver aqui na legenda, é um painel indicado com recorte para desforma 7x7, e tem esse detalhe aqui 7x7, né? Um recorte mesmo que a gente faz para dar o início então da desforma dos painéis. E para não deixar esse buraco durante a concretagem, a gente coloca uma folha de Flandres por cima, que não deixa de ser um pedaço de lata de tinta, vamos dizer assim, né? É uma folha de metálica que vai sobre esse buraco, ele é pregado, então, para evitar a perda de concreto aí nesses buracos, tá certo? Temos aqui as cotas em azul, que são, deixamos aqui, eu não sei se no caso a gente vai ter isso, acredito que sim, mas são as cotas em relação ao eixo, né? Então, se precisar conferir o eixo aqui, tá, essas cotas em azul, que eu deixei somente onde tem os painéis de viga, tá? Onde tem parede eu não deixei a cota, porque a parede já vai estar feita, e se tiver fora a parede, paciência, né? Mas a parede, que a gente parte do princípio que a parede vai estar executada no lugar certo dela, então vai servir de referência para a paginação da laje. Agora, onde tem painel de viga, a gente colocou a informação aqui, para caso você puxar isso através dos eixos de locação, você já ter as medidas em relação ao eixo X e Y. Temos especificações de materiais aqui, né? Alguns detalhezinhos extras que tem no projeto, e um estudo de escoramento remanescente para o ciclo de uma laje a cada 10 dias, né? A gente imaginou que, pela pesquisa que a gente fez, a gente foi visitar uma obra de alvenaria estrutural aqui de São Paulo, que faz uma laje a cada 8 dias, né? Esse aqui, conforme tem esses detalhezinhos a mais, a gente imaginou que uma laje a cada 10 dias. Agora eu não sei se isso está compatível com o Felipe, que realmente eu não troquei essa informação com ele. Mas está aqui a cada 10 dias, se for menos, vocês me avisam, que a gente vê se precisa fazer alteração de alguma coisa aqui. Mas a princípio é isso aí, tá? Vocês vão ver o seguinte, que a distribuição das escoras remanescentes, ela segue um padrão.
O padrão são essas bolinhas, vocês vão perceber que tem uns risquinhos aqui nas faixas, né? Então a gente pede para que durante a fabricação das faixas de escoramento, vocês façam uma pintura nessas faixas de 41, 81, 81, sobrando 41, uma faixa de 2,44. Risque ou pintar, fazer uma marcação mesmo, uma pintura. Deve estar aparecendo uma foto aí para vocês de um exemplo. Então, essa pintura é uma padronização da distribuição das escoras. Nessas lajes aqui que são pequenas não faz tanta diferença assim, mas é um detalhe padronizado nosso e a gente acabou adotando para esse projeto também. Então a ideia disso é a pessoa que é responsável por posicionar essas escoras remanescentes posicionar nessas marcações aonde está indicando no projeto. Então isso já vem pintado na confecção dessas faixas de escoramento e na montagem, então ele obedece essas pinturas que vão aparecer para ele, ele vai olhar onde tem pintura e ele vai posicionar, né? Então nesse caso dessa laje L6 aqui, a gente tem a faixa de rescoramento e temos 3 pinturas aqui. Ele vai colocar na do meio. Depois nessa outra faixa aqui, ele até diz aqui que quando não é painel padrão, eu vou marcar com tinta ou no 41 ou no meio aqui, conforme está no projeto, né? No caso dessa L6 aqui, voltando ao caso dessa L6, eu vou ter 2 marcas de 41. Então eu vou marcar nas 2 marcas e o painel padronizado aqui eu vou colocar no meio. Essa L14, por exemplo, eu vou colocar 2, uma em cada marcação aqui, tá? Então é para isso que serve, para ajudar então no posicionamento. Isso é muito bom para manter a quantidade de escora correta na laje, é um dos objetivos. E o objetivo principal disso é, lógico, não ter que ficar puxando trena, né, para você posicionar as escoras, mas manter a escora no prumo, né, com a escora de baixo, né? Então eu tenho uma escora do pavimento aqui e outra escora do pavimento de baixo, e isso está na mesma posição. Essa é a ideia, para a estrutura não sofrer outros tipos de deformação não prevista no projeto, tá? É para isso que serve. Tem laje que não precisa de escoramento remanescente, né? Que é o caso dessa L28, essa L29. Então tem alguns casos que não tem mesmo escoramento remanescente, tudo sedimencionado. Bom, seguindo, temos a folha 101 e a gente já entra então nos projetos de viga sobre a alvenaria. Então, conforme eu falei na apresentação, a gente considerou que vai ter então o andaime fachadeiro. O andaime fachadeiro ele vai dar condições então para a gente ter o acesso por fora da estrutura, onde a gente vai poder criar os apoios que vão ser necessários aqui para a montagem dessas vigas sobre paredes, tá? Então, quando a gente decidiu fazer o andaime fachadeiro, tudo clareou. A gente já conseguimos então dar uma solução que vai ser criar um apoio, né, numa cota 00, pode ser, tanto faz, pode um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais para cima, mas é um apoio. Isso vai ser fixado na viga já executada. Vamos dar sequência aqui como se estivesse no tipo já. Da mesma maneira como a gente fixa gastalho externo, né? A gente tem que fazer um apoio, a gente chama gastalho maluco. Então ele vai ter um gastalho maluco e uma bandejinha de sarrafo, alguma coisa assim, para criar então o apoio da nossa grade. Então pensamos na solução de uma grade externa, né? Pensamos também que essa grade pode ser montada nos 2 sentidos, então ele é uma grade simétrica para a posição dela. Então você pode montar assim ou assado, ela vai funcionar, tá? E a grade externa ela vai ter 3 metros de altura, a grade, porque a gente percebeu que não precisa
cortar esse material, não vamos ficar perdendo tempo, cortar para o tamanho certo, já pode deixar nos 3 metros mesmo. E precisa ser aprumada, fixado e aprumado isso de alguma maneira. Então o andaime faixadeiro vai auxiliar nessa questão. E eu preciso deixar essa grade em pé, tá ok? Feito isso, o que a gente vai fazer? A gente vai bater uma cota de nivelamento, que como padrão a gente adotou 2,20, que a gente pensou que se a alvenaria tiver feito legalzinha, dá pra gente aproveitar a própria emenda do tijolo para poder posicionar o nosso painel lateral. E a gente então vai riscar na grade o ponto de nivelamento dele, que é 2,20. Esse é nosso padrão, tá? Nosso detalhe genérico. Riscando, então, a gente já sabe qual nível o painel lateral vai ter que estar posicionado nessa questão, né? Na questão. Pego o meu painel lateral, venho por cima e encaixo. Faço o encaixe e fixo ele na grade, tá? Para fixar ele na grade, eu posso tanto fixar diretamente aqui da própria grade no painel, ou colocamos aqui no projeto prever madeira para fixação do painel na grade. Então você pode colocar um sarrafinho a mais, numa altura que não atrapalhe a mão francesa nem a costura, e a gente pode fazer esse sarrafo a mais para você poder pregar isso, o painel externo na grade, tá? O painel externo, ele vai ter algumas madeiras que vai auxiliar na estruturação. Então, em vez de fazer todas as grades com 3 metros de altura, a gente fez alguns pontaletes na altura para fazer o apoio da grade, e aqueles que não são necessários chegar até o chão, a gente deixou fixo no painel lateral, e ele vai dar o distanciamento correto na estruturação do painel para evitar a deformação, né, durante a concretagem. Essa grade, essa estruturação, a gente adotou a madeira 5x10. Por que a gente adotou essa madeira 5x10? Se a gente voltar ao método tradicional, montagem de vigas sobre as torres, vocês lembram que as vigas externas, elas precisam ter 2 travamentos. Um travamento embaixo da viga, travamento embaixo, que é um corte desse que está aparecendo para vocês, e um travamento no meio também. E a gente quis eliminar um travamento desses. A gente vai usar um travamento só que faça a função dos 2. Esse travamento ele acabou ficando muito baixo para as vigas externas, e a gente resolveu, né, através do dimensionamento, mudar a dimensão da madeira para poder passar então no dimensionamento e evitar o balanço, né, que sobra ali, para que ele aguente esse balanço e não deforme, tá? Então, principalmente para as vigas externas, essa madeira 5x10 é fundamental. Para as vigas internas, não haveria necessidade de ser 5x10. Eu estou falando uma coisa aqui em off, né, já declarando. Poderia ser o pontalete normal, 7x7, tá? Só que para não haver confusão, tanto para nós aqui projetar, quanto para o pessoal fabricar, adotamos uma madeira só. Então a gente pensou assim, putz, mas, né, a gente pensou nessa possibilidade de usar um tipo de madeira na parte interna, outro tipo de madeira na parte externa. A gente falou, putz, vai virar uma confusão isso, porque, né, vai misturar o material, e se ele não usar o 5x10 na parte externa vai ser bem delicado, vai abrir mesmo, e abre mesmo, tá, pessoal? Então, adotamos como padrão 5x10 para tudo, vigas internas e externas. Ok? Então, tudo isso que eu falei resume nesse desenho aqui, nessa folha 101, tá? Que são as paredes externas. As paredes internas é o mesmo, né? Pegamos essa mesma solução da parede externa e adotamos para as paredes internas. Vamos colocar uma grade,
Essa grade vai ser apoiada no chão. Vou colocar alguma coisa para travar essa grade ela ficar em pé, né? Risco o ponto de nivelamento e encaixo o meu painel lateral por cima e fixo na grade, no ponto de nivelamento adequado, tá? Diferença é que o painel interno aqui ele tem esse sarrafo de 5 centímetros na cabeça que tem a única e exclusiva função de receber o prego do assoalho, ok? Então, esse sarrafo dos painéis internos da cabeça só tem essa função de receber o prego. Vejo em todas as obras o pessoal prega bem na pontinha, né? Você tem ali laje e viga, né? O pessoal prega bem na espessura da chapa. Isso não pode ser feito porque você estraga a chapa de compensado, ela abre, entra água e você perde a durabilidade do material. O sarrafo ele serve para isso. Então meça com um dedo polegar, dá o espaço para você dar o preguinho no lugar certo. Tem uma imagem que apareceu aí para vocês que é a respeito desse prego aí que eu estou falando. Bom, tanto as vigas internas quanto as externas vai ter o travamento. Acho que eu esqueci de falar do travamento, que é o sarrafo duplo de 10 centímetros de madeira. Então é esse elemento que vai travar o conjunto inteiro. Teoricamente aí a gente já, com o sistema travado, já poderia até tirar as mãos francesas aqui. Pode até retirar desde que o conjunto esteja bem estável. Mas se quiser deixar a mão francesa ou a aprumadora ali, pode deixar. Bacana? Então, esse é o sistema. O que vai dar nivelamento, né? Sempre ali riscando na grade, tá? E toda vez que você reaproveitar esse material, vai aparecer outros riscos. Então, ou você apaga o risco anterior, ou você usa o risco, faça o risco novo e indica com preguinho em cima do risco que está valendo, né? Porque cada reutilização é um risco diferente e esse risco vai variar conforme o nivelamento do piso, né? Então, recomendo sempre vocês apagarem o risco que você fez anterior, passa uma tinta ou indica, se tiver 2, 3 riscos, indica com preguinho. O problema é quando tem vários riscos, aí não tem jeito, né? Tem que passar uma tinta, alguma coisa para poder riscar ele e o pessoal entender qual que é o nivelamento, tá? Correto. Aqui tem um corte então genérico, né? Da situação da viga sobre a alvenaria. Então temos um apoio, a grade, um aprumador, ponto de nivelamento 2,20 e o painel lateral. Aqui tem especificação de material. Aqui tem o detalhezinho do apoio que a gente vai fazer, né? Aqui o detalhe genérico explicando já na questão do projeto, que essas medidas estão indicadas no projeto, né? Que essas medidas variam, painel interno. E o mais importante é que nesse projeto aqui ele tem uma relação de vigas e qual folha está detalhada. Tá? Então, se quiser pesquisar qualquer viga aqui, em vez de ficar procurando folha por folha, vem nesse índice aqui, você já tem a folha adequada. Entrando aqui na folha 102, que aí sim começa todo o detalhamento das paredes, você tem o título, né? Sempre assim, o título, V2 sobre parede 2, 14 por 55, fabricar uma vez. Então a gente tem uma vista, a gente pegou uma vista lá do projeto de estrutura, tá bem aqui no meio, tem o corte, né? O corte está aqui, com a altura dos painéis, a altura da costura. Do lado de cá tem um painel que está meio que ponta cabeça aqui pra gente, né? Então, não sei se vocês conseguem imaginar, ele está de ponta cabeça para nós. E tem aqui já toda a dimensão, um painel de 211 por 78,
A cota da estruturação já está compatibilizada com da grade, a furação para as costuras e a boca que vai receber essa viga aqui. Daqui para cá a gente vai ter uma viga feita com garfo, né? Temos o detalhe do sarrafo duplo, tá? O sanduíche e a grade externa. Do lado interno aqui a gente tem também o painel interno. Nesse caso tem 64.2 por 188.2. Já está descontado aí então os encontros de chapa e tudo mais. O sarrafo, aquele sarrafo da cabeça que eu acabei de explicar a respeito do prego da laje, né? Também a posição das costuras e posição da estruturação. Ok? Também tem o corte, né? O corte já falei. Então, para cada vista de parede, a gente tem o painel detalhado, parede por parede. A gente teve dificuldade para chegar nesse resultado. Vou mostrar para vocês só por curiosidade. A gente teve que desenhar todas as vistas de todas as paredes que tem vigas, porque num caso desse, por exemplo, olha, parede 88, né? Eu tenho uma situação de um lado e uma outra situação do lado de lá. Então a gente pegou todas as vistas de todas as paredes, pegamos o projeto das alvenarias e tudo mais. O projeto da alvenaria estrutural, ele só mostra uma das vistas, né? A gente teve que desenhar as duas vistas para chegar no tamanho do painel, porque às vezes a chegada da viga influencia e às vezes a chegada da parede influencia, né? Então de um lado eu tenho uma situação, do outro eu tenho outra situação. Então a gente perdeu aqui bastante tempo só para desenhar parede por parede. Olha essa parede, por exemplo. Tem o rebaixo, tem a laje e tem a viga. Chega uma viga de frente, tem outro pedacinho para resolver do lado de cá, né? Então tudo isso complicou bastante para a gente chegar nesse resultado final, né? Essa aqui é uma outra situação também de parede. Tem uma viga desse lado, olha, e do outro uma situação totalmente diferente, né? Então a gente tinha que ver se tinha parede, se tinha viga, enfim. Isso aqui, ó, desenho de todas as paredes aqui, por curiosidade, estão todas aqui. Isso aqui acabou não entrando no projeto, porque a intenção aqui foi só da medida dos painéis, tá? Então, basicamente, temos o projeto inteiro com essa formatação, com esse formato de projeto, né? Com todas as indicações. Temos a folha 102 até a folha 113, né? Só de parede, tá? Eu vou revisar esse projeto aqui de parede, porque aqui ele indica a variante, né? Então tem a V19 aqui sobre a parede 30, que tem uma situação no par, e no ímpar tem uma outra variante aqui. Eu vou pedir para revisar, para não ter que fabricar duas grades, etc. Porque eu estou percebendo que tem grade que se aproveita. Eu vou pedir para pintar em cinza e tirar as cotas daquilo que não precisa ser fabricado. Isso aí eu vou pedir para eles revisarem o projeto aqui, tá? Para vocês. Vocês ainda vão receber o projeto das outras vigas. São as vigas da sacada, que vai ser feita ou em garfo ou em torre. Eu vou abrir aqui o projeto para vocês darem uma olhada. Esse aqui é o projeto que a gente fez, desenvolveu ele em 3D. Ele tá parte par e ímpar, né? Aqui dá para ver bem aqui a questão da variante, tá? Então onde é ímpar é essa parede vermelha, e onde é par é verde, né? E a gente tem essa variação aqui na sacada. Não sei se dá para vocês perceberem aí, tá aqui.
E o que está faltando então é só entregar essa parte aqui das vigas, sobre vigas normal, que é a situação de garfo e painel lateral normal, convencional. Aqui também vai ser garfo, né, numa situação bem normal também. Acredito que aqui também. Agora, onde não dá, no caso dessas variantes aqui, vai ser tudo sobre torre, vai ser tudo torre metálica, tá? E essa situação aqui dessa variante, que a minha proposta inicial, já falei com o Felipe, é trazer o cimbramento lá de baixo, desde lá de baixo, para executar essas vigas até lá em cima. Por quê? Porque é uma situação onde a gente tem alvenaria estrutural por todos os lados, a gente não tem como cruzar e botar uma torre em balanço aqui. Eu acho que a torre tem que vir lá do chão mesmo. Tanto para executar, para concretar, enfim, para dar acabamento aqui depois. Acho que tudo facilita, né? Essa viga aqui tem que tomar muito cuidado, né? Uma coisa que eu vou comentar, já vou comentar aqui agora, mas tem uma sessão que eu vou falar a respeito de cuidados. Essa viga invertida aqui tem que tomar muito cuidado, tanto para não perder o alinhamento, geometria, prumo aqui, porque vai ter uma alvenaria sobre ela, né? Minha recomendação aqui é executar ela junto com a laje. Então já fazer a parte invertida junto com a concretagem da laje, tá? Porque se deixar isso para depois, vai ser mais trabalho para depois e o prazo vai se esticar também. Então a gente já está perdendo assim, né? A gente já está, vamos dizer que a gente está perdendo tempo para fazer todo o rodateto, montar essas grades, todo esse extra aí, o fachadeiro, né? Todo esse extra aí para executar essa estrutura. Se deixar esse invertido para depois, é mais uma coisa que vai atrasar. Então, prefiro fazer desde já. Bom, as partes mais importantes eu já comentei aqui. Essa foi a história, a história nossa, né, do projeto de forma de madeira para esse projeto Blessed aqui, que é totalmente atípico. Os cuidados que a gente vai ter que ter. Então tem todo um cuidado de segurança, né? Principalmente para quem estiver trabalhando lá de fora, tem que tomar muito cuidado. Andando em fachadeiro, ele auxilia, mas não é por causa disso que a gente não vai prestar atenção nos cuidados de segurança. Uma coisa que eu quero falar a respeito de cuidado é que tem algumas situações do projeto que ele deixou a alvenaria solta mesmo, engatando nas vigas. Então vai ter aquelas bandeiras de porta, bandeira de janela, né? Vergas, né, de janela, que vai estar solto até a hora de concretar a viga. Então o que acontece? Tem que tomar muito cuidado para não esbarrar, né? Para você não tomar cuidado mesmo, né? Porque como o negócio está solto, qualquer coisa que você esbarrar vai quebrar, vai acontecer alguma coisa. Então toma muito cuidado com esses encontros aí, né? Não deixar o painel bater, tem que tomar bastante cuidado para não prejudicar o serviço de alvenaria, tá? Piso a piso duplo, ele é bem chatinho, tem que tomar muito cuidado, porque vai ter situações que vocês vão estar trabalhando no piso a piso duplo mesmo, né? E tomar cuidado com o alinhamento, né? Alinhamento das vigas, o prumo do painel, né? Imagina você executar essa viga invertida aqui, ó. É que aqui está sobreposto, né? O vermelho com branco aqui. Mas imagina você executar essa viga e o painel abrir. O que vai acontecer na hora que você for fazer a alvenaria, né? Você vai colocar a alvenaria, não vai estar alinhado com a estrutura. E aí o que vai acontecer? Várias coisas vão acontecer. Vai perder mão de obra, né? Alguém vai ter que ir lá quebrar.
Enfim, não vai ser nada legal se a gente perder alinhamento e prumo nessas situações onde eu tenho essa continuidade de viga com parede. Tem que estar no prumo certinho, né, para a gente ter o melhor aproveitamento possível para executar uma estrutura de qualidade aí. Tudo bem? Então era isso que eu queria apresentar para vocês. O Felipe tem o meu contato, vocês podem me ligar, qualquer dúvida que vocês tiverem, sugestões também, né? Isso é uma coisa inédita, a gente nunca fez, confesso, mas estamos aqui para poder atendê-los, tá bom? Então essa foi a apresentação rápida não, né? Acho que demorou um pouco, mas dos pontos principais do projeto, na questão do projeto de forma de madeira, esse projeto de produção aí que está aí para auxiliar vocês aí, para ajudar, certo? E é isso, pessoal. Fico por aqui, um grande abraço, um bom trabalho a todos e espero poder visitar a obra de vocês aí, tirar bastante foto para a gente guardar de recordação e mostrar aí para todo mundo que tiver interesse nesse sistema misto aí de alvenaria estrutural com estrutura de concreto armado, beleza? Valeu aí, um grande abraço, valeu!